reencontro e 1000 anos de férias. Será que de fato existe na Bíblia não só um texto, mas vários textos que reforcem essa doutrina? O que acontecerá depois que Cristo vier nos buscar? Para onde iremos? Quanto tempo passaremos? Hoje você saberá exatamente o que vai acontecer nesse período de 1000 anos. Olá, amigos. Estava com saudade de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro estudo. Hoje nós iremos nos aprofundar sobre um tema da volta de Cristo e esse período de 1000 anos. Conosco, como sempre, o pastor Gideão. Tudo bem, pastor? Olá, ótimo, Adriano. Uma satisfação estar de volta. Boa noite aos nossos amigos também que nos acompanham. Boa noite às nossas colegas aqui. Boa noite, pastor. Sejam bem-vindas a dona Ivete Santiago e a Damaris, Obrigada. né? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. E o que vocês estão achando do estudo? Maravilhoso. Fantástico. Impressionante. Ótimo. Uma lição, né? Mais interessante que a outra. Já está tudo anotado as perguntas de vocês aí, né? Com certeza. Eita, pastor. Hoje esse é um tema que, na verdade, todos nós cristãos, né, aguardamos, né, temos essa profecia. Tem a profecia também dos judeus, da vinda do Messias. A Bíblia fala que Jesus, na verdade, tem duas promessas, né, da vinda de Cristo. A primeira foi do seu nascimento. E a segunda, eu queria que o senhor explicasse mais para nós. Vamos fazer uma oração para começarmos o nosso estudo de hoje. Vamos orar então? Vamos. Soberano Deus, muito obrigado mais uma vez por este privilégio de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Queremos rogar que o Deus Espírito Santo nos dê entendimento para compreendermos esse tema tão especial da volta de Jesus e do milênio. Quero pedir a Tua bênção pelos nossos internautas que nos acompanham, que essa bênção alcance a cada um deles também. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a pegar a sua Bíblia, minha Bíblia já está aqui em minhas mãos, e nós vamos para o primeiro verso da noite, que está aqui no livro de São João, no capítulo 14, ok? Convido você a abrir aí a sua Bíblia, a minha já está aberta, e nós vamos ler aqui a partir do verso 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só que interessante aqui. Nós temos o próprio Jesus falando aqui, né? Então, descreve aqui a fala do próprio Jesus Cristo, fazendo essa promessa maravilhosa. Como você bem mencionou, Adriano, nós temos na Bíblia registrada duas promessas a respeito da vinda de Cristo. A primeira já se cumpriu, está descrita aqui no Antigo Testamento, começando ali em Gênesis capítulo 3, né, no verso 15, no momento que entrou o pecado ali no Jardim do Éden. Se você analisar também, você vai encontrar outros textos na Bíblia, como Isaías capítulo 9, verso 6, que falava sobre o menino que iria nascer. E tem uma bem interessante que está em Miqueias, né, no capítulo 5, verso 2, que retrata especificamente onde Jesus nasceria. E aí chegamos no Novo Testamento, ali no livro de Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, descrevendo o nascimento de Jesus. Então nós percebemos que tudo isso aconteceu, tudo isso se cumpriu à risca ali, como os profetas haviam mencionado, mas agora nós nos deparamos com a segunda grande promessa, que envolve também a todos nós que cremos na segunda vinda de Jesus. Que promessa maravilhosa, hein? Como será isso, pastor? Será apenas no âmbito espiritual? Olha só, que pergunta interessante, né? A Bíblia descreve para nós como será esse momento da segunda vinda de Jesus, e eu quero compartilhar com você. Convido você aí agora no primeiro texto que eu quero ler sobre esta segunda pergunta da dona Ivete, que está em Apocalipse capítulo 1, no verso 7. Vai nos ajudar a compreender um pouco mais de como será
essa segunda vinda de Jesus. Aqui no verso 7 do capítulo 1 de Apocalipse diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Olha só que interessante, né? João está descrevendo esse momento da volta de Jesus, e ele deixa bem claro para nós que essa segunda vinda de Jesus seria algo visível. Ele usa a expressão todo olho verá. Olha só que interessante, todo o olho verá. Milagre, né, Com pastor? certeza, Deus ele é poderoso, não existe limite para o poder de Deus. Não né? existe. Tem uma passagem que diz que o céu se enrolará como um pergaminho, Como né, um pergaminho. Você me permite ler só mais um verso? Claro, pastor, por por favor, favor. para enriquecer um pouquinho, né? Eu convido aí você aí em Atos. Vamos voltar um pouquinho, Atos capítulo 1, verso 10. Atos 1, 10, que descreve também sobre como seria a vinda de Jesus. Atos capítulo 1, no verso O verso é o 10, né, pastor? 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Verso 11. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Olha só que interessante, né? Maravilha. Este aqui é o momento em que Jesus estava voltando para o céu. Então ele estava ali com os seus discípulos. Foi um momento, assim, eu imagino, um pouco difícil para os discípulos, né? Seu mestre estava retornando, havia cumprido ali a sua missão ali aqui na terra. Mas os dois anjos apareceram para confortar o coração ali daqueles homens que estavam ali, homens e mulheres, né? E aí diz: olha, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Então, enfatizando mais uma vez a questão da vinda de Jesus de maneira visível. E algo interessante, amigos que estão aqui, vocês que nos acompanham aí, essa visibilidade, ela não está relacionada apenas aos discípulos, mas todo olho verá, como diz o verso que nós lemos ali. Que interessante. Eu posso ler mais um? Claro, Só mais pastor, um por verso favor. aí. Anota aí, ok? O próximo texto está em Mateus, no capítulo 24, no verso 30. Eu vou aqui voltar um pouquinho. Mateus 24, verso 30. O Evangelho é o primeiro livro do Novo Testamento. Isso. Tome nota de tudo. Mateus 24, 30 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Olha só a expressão de Mateus, ele usa mais uma vez aqui a expressão, né? Que todas as nações o verão, todas as pessoas verão. É a vinda do Senhor Jesus. Ele virá nas nuvens dos céus. Não será nada secreto, então. Não será será nada secreto. Um mega acontecimento. Interessante, pastor. Então, Atos, né, o capítulo 1, reforça o que diz em Apocalipse 1:7. Sim. Todo olho verá. Então, é visível, né? É material, é físico. Porque eu já ouvi, pastor, não sei se vocês já ouviram, algumas pessoas dizem que a ressurreição de Cristo, né, foi espiritual, não foi nada material. Né? E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Mas aí, lendo esse texto, aí eu fiquei com a dúvida, realmente é físico, a forma física. Olha só que interessante. Eu vou ler dois textos aqui para fortalecer aí. Muito interessante a tua pergunta. Está em 1 Tessalonicenses, ok? Abra sua Bíblia comigo aí. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16, ok? 1 Tessalonicenses 4. Capítulo... Está ali já no finalzinho da Bíblia, ali uma das cartas de Paulo, né, pastor? Isso, 4, Primeira verso carta. 16. Diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só que interessante. Os mortos irão ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar por ocasião da segunda vinda de Jesus. E Paulo descreve também que aqueles que estiverem vivos serão transformados. E olha só que interessante, ele usa a expressão: e todos nós juntos seremos arrebatados para encontrar o Senhor aonde? Nos ares, nas nuvens dos céus. Olha só que maravilha. Mas eu quero ler mais um, como eu falei, ok? Vamos abrir aqui em 1 Coríntios capítulo 15.
1 Coríntios 1 15. Coríntios 15. Qual é o verso, pastor? 52. 1 Coríntios 15, versículo 52. Tome nota dos textos. Só aqui, pastor já passou uns 4 textos. Vai anotando, para você não se perder aí. Então vamos lá, vou ler para vocês o verso 52 que diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só que maravilha, seremos transformados. Que maravilha, hein? Então, não haverá um arrebatamento, pastor? Haverá, mas não será secreto, Então será visível. visível. Então quer dizer que o texto que o senhor leu aí, estava vendo os versículos acima, a sequência, pelo que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, que o senhor leu, acima, ele está fazendo uma sequência descrevendo a volta de Cristo. Justamente, isso mesmo. Então vem a volta de Cristo, e os que morreram em Cristo são os salvos, né? Que a gente viu isso no estudo passado, né? Isso. Do juízo. Se você não viu, vai no YouTube, só na Bíblia, volta lá. Tá aí no Facebook também, vai aparecer para você o link de todos os estudos que nós estamos no terceiro, que já foram passados aqui. Então, pastor, eu posso resumir, então, com base que Jesus vem, e quando ele vier, os que morreram em Cristo, né, não estão no céu? Quem Não, não. morreu com Cristo não foi para o céu, pastor? Não, no pó da terra. Estão no pó da No pó terra, da então? terra, pó da terra. E os que não morreram com Cristo estão no inferno? Não. Na verdade, existe uma tradução errônea da expressão inferno, né? Que quer dizer sepultura. Estão na sepultura, no pó da terra. Então de fato estão no inferno, mas é na sepultura. sepultura, Não né? é no Hades, né? Que tem uma Justamente. mitologia. Olha só, sabia disso, Dante? Olha, por incrível que pareça, eu pesquisei sobre essa palavra inferno, quer dizer lugar inferior. Foi exatamente o que o pastor acabou de falar, né? Olha que maravilha. Sepultura. Você está aprendendo. É uma palavra grega, né, pastor? Justamente. Olha o significado da palavra aí. Que maravilha, pastor. Então agora eu fiquei feliz em saber que quando Jesus vier, os nossos entes queridos ressuscitarão, Isso, tá. como o apóstolo Paulo diz, um corpo glorificado. Que maravilha, hein, Justamente. pastor? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Que interessante, muito, muito fantástico. Eu já estou sonhando com esse céu. Amém. E olha só, eu gostaria de saber, pastor, que quando Jesus voltar, ele vai voltar sozinho ou com os anjos? E qual a função desses anjos? Olha só, que pergunta interessante, né? Vamos lá então para a palavra de Deus. Vamos voltar em Mateus capítulo 24 e vamos ler aqui o verso 31. Ok? Mateus capítulo 24 31. vai nos ajudar a compreender melhor aí como será aí esse momento, se haverá Evangelho. anjos. Ok? Mateus capítulo 24, verso 31 diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha só que interessante. Então aqui Mateus descreve que esse momento Jesus aparecerá nas nuvens dos céus e ele estará acompanhado com os anjos. Olha só que maravilha. Só que esses anjos, eles têm uma finalidade. O texto descreveu para nós, né, que eles sairão, né? Imagina só, Damaris, você recebeu o teu anjo da guarda, né? Ele vinha em direção a você, né, reunir você ali, porque ele usa essa expressão, né? Os anjos vão reunir os santos do norte, sul, leste e oeste do mundo. Gostaria de mostrar para vocês um outro texto, ok? Para a gente expandir um pouquinho mais aí sobre esse assunto aí da atuação dos anjos, que está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no verso 13. Eu vou abrir minha Bíblia aqui, ok? E vou ler. Você pode acompanhar, diz o seguinte: deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Agora então imagina comigo o contexto aqui. Jesus voltará. E nós lemos Paulo descreveu para nós em Coríntios e também em Tessalonicenses que haverá uma ressurreição. E essa é a primeira ressurreição, ok? Nessa primeira ressurreição irão ressuscitar todos os salvos. E esse verso aqui de Apocalipse me ajuda a entender um pouco mais como será isso. Todas as pessoas precisarão estar na presença de Deus. Lembra que ontem nós vimos, né, que todos deverão ser julgados, todos estarão grandes e pequenos. Lembra que nós lemos também aqui no livro de Apocalipse? Então, os anjos sairão
e buscarão essas pessoas. Aí eu imagino, quando eu leio esse texto, eu começo a imaginar aquelas pessoas que morreram e nunca foram encontradas, por exemplo, né? Que quem sabe no Titanic, vou usar aqui o exemplo do Titanic, né? Morreram ali nas águas do Atlântico, né? E nunca foram encontradas, mas essas pessoas precisarão estar diante de Deus. Quem sabe no meio daquelas pessoas morreu alguém que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa será tirada de onde ela estiver. Olha só, Deus é poderoso. Isso será algo maravilhoso. Imagine só isso. É bem claro mesmo o que o senhor disse. Foi boa a comparação que o senhor usou sobre o Titanic, porque Apocalipse que o senhor leu fala que o mar, né, traria. Justamente. Que maravilha, pastor. Pastor, sem dúvida, é o acontecimento mais grandioso, o mais esperado por aqueles que acreditam na palavra de Deus. É você. É o sonho, né? Pastor, a gente tem ouvido os antepassados. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu, quando o senhor leu, né, a carta aos Tessalonicenses, ele acreditava que Jesus viria na época dele, né? Justamente. De lá para cá passaram-se 2000 anos, pastor. Eu pergunto ao senhor, eu já vi pessoas e algumas instituições religiosas, alguns movimentos religiosos, posso assim dizer, movimentos religiosos, né, que estavam marcando a data para a volta de Cristo, fizeram um estudo e marcaram. A Bíblia dá margem para isso? Nós temos como saber o dia, a hora, o local dessa volta? Ok, olha só que interessante, né? Eu gostaria de ler para você um texto aqui da palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 36. Mateus 24, 36. Eu vou abrir minha Bíblia aqui. Você pode acompanhar aí. Olha só que interessante. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A sua pergunta é: existe uma data? Sim, no calendário de Deus. Já ia perguntar qual era a data. No calendário de Deus, mas isso não foi revelado às criaturas, a nós, aos seres humanos. Ninguém sabe, somente Deus, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, a gente, estudando as profecias, a gente só consegue saber através dos sinais. Justamente. Que eu li, pastor, na verdade, Mateus 24, que a gente citou, inclusive, no último estudo, né? Só que mais acima ele fala dos sinais que haveriam de acontecer, né? Que antecederiam a sua vinda. E pasmem, pega a tua Bíblia depois de terminar o estudo, você dá uma lida no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. É como se você estivesse assistindo um jornal. Tudo que está relatado ali é exatamente o que está acontecendo agora. Mas isso ainda é o princípio, né, pastor, das dores, como Jesus havia dito que aconteceria. Que maravilha! Como a Bíblia é clara a esse respeito. A senhora conseguiu entender, irmã Ivete? Amém. Sim, mas eu gostaria de saber se tem algum sinal para que a gente saiba que está próxima a volta, a segunda vinda de Cristo. Ok, vamos lá então, queridos. Pegue sua Bíblia aí. Vamos para Lucas capítulo 21, a partir do verso 9. Lucas capítulo 21. No verso 9 diz assim: e quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Verso 10 diz: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Olha só que interessante. Aqui ele está descrevendo para nós alguns sinais, como você já mencionou, Adriano. Você pode ir em Mateus capítulo 24, lá tem uma sequência também de sinais. Mas quem sabe agora você esteja perguntando, a dona Ivete também esteja imaginando, mas pastor, mas esses sinais já não aconteciam, já não acontecem há muito tempo. Justamente. Só que não na sequência que está acontecendo agora. Né? Isso é algo muito interessante. É interessante que ele usa a expressão epidemias. Nós estamos passando, por exemplo, por um momento atípico, né? Um momento ímpar dessa pandemia, algo global. Tudo isso está mencionado aqui nas Sagradas Escrituras.
Mas qual seria o ponto-chave que culminaria com a volta de Jesus? Eu gostaria de mostrar para você aqui na Bíblia. Isso aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 14. Eu quero ler com você. A minha Bíblia está aberta, acompanhe aí. Diz assim, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O sinal que vai culminar com a segunda vinda de Jesus é a pregação do Evangelho. E bem aqui eu gostaria agora, Adriano, de falar de maneira muito especial para você que está nos assistindo agora. Quem sabe agora você entenda a importância desta transmissão, de você estar ouvindo este Evangelho eterno, estar ouvindo a mensagem da palavra de Deus, porque isso precisa acontecer. Você precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Por quê, pastor? Porque você precisará tomar uma decisão. Então o Evangelho, ele vai ser pregado para todas as pessoas. Somente depois que o Evangelho for pregado para todas as pessoas, poderá vir o fim. E nós vivemos uma época onde é muito fácil, né, pregar o Evangelho. Por exemplo, agora você está nos acompanhando aí. Quem sabe, eu não sei, você pode estar no Brasil, ou quem sabe fora do Brasil, você está nos acompanhando. Então você percebe a facilidade de alguém ter contato com a palavra de Deus. Por quê? Porque é uma profecia, isso precisa se cumprir. Maravilha. É o anjo que nós lemos na última passagem, que o Senhor disse em Apocalipse 14, né? 6. O anjo que voa, como o Senhor disse, a critério de velocidade e rapidez, que precisa que seja pregado, né? O evangelho do reino. Sim. Então virá o fim. Que maravilha, né? Muito bom. Então, dentro desse contexto dos sinais da volta de Jesus, né, como revoluções, guerras e rumores de guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, e vários acontecimentos. E qual a nossa postura diante de todos desses acontecimentos que estão acontecendo, principalmente a pandemia que nós estamos vivenciando hoje em dia? Vamos deixar a Bíblia, né? Mais uma vez, vamos abrir Sempre a Bíblia. Sempre a Bíblia. Sola a Escritura, né? Então, aqui em Lucas, capítulo 21, no verso 28, olha só que mensagem maravilhosa. Eu vou ler para você, diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Louvado seja Deus. Que mensagem confortante, né? Com certeza, essa mensagem também levou calmaria ao seu coração. Saber que muito em breve nós teremos a alegria de ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Glória a Deus, pastor. Essa, na verdade, é o meu maior sonho. Amém. É estar vivo para ver. Ainda que eu não esteja vivo, eu vou ressuscitar, né, Com pastor? certeza. Ah, glória a Deus por isso. Pastor, sabemos que Jesus vai vir, não ficou dúvida. Se ficou dúvida para você, pastor, tem mais texto que fala da volta de Cristo, sim ou não, pastor? Nós temos bastante, tem mais de 2.000 textos na Bíblia que fazem menção Nossa. à segunda vinda de Jesus. Mais de 2.000 textos, pastor? Mais de 2.000. Mais Olha de aí, 2.000 textos. se você quiser todos esses textos, você me pede aí, dá um comentário no canal, que eu vou mandar uma relação para você, mas só se você pedir. Se você não pedir, eu não vou pedir o pastor me dar essa relação, não. É muito texto, pastor, 2.000 é muito texto. Pastor, Jesus vem nos buscar, está claro e evidente. Agora eu quero saber, para onde a gente vai quando ele vir nos buscar, os anjos, né? A gente vai para onde em seguida? Ok. A gente precisa entender a sequência, né? E para isso nós precisamos voltar lá em Apocalipse, no capítulo 20, ok? Vamos abrir então Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Livro da Revelação. Capítulo 20, verso 4. Apocalipse, capítulo 20, verso 4 diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só que interessante. Então, entenda uma coisa: Jesus vai voltar, conforme nós vimos aqui. Os salvos serão reunidos e eles serão arrebatados, serão levados para encontrar o Senhor nos ares.
E a Bíblia descreve para nós que eles serão levados para o céu e reinarão com Cristo 1000 anos no céu. Lembram do nosso estudo anterior que nós falamos sobre juízo? Lembram? Inclusive nós lemos esse texto aqui que menciona que os salvos estarão no céu, os livros serão abertos e eles terão um período de 1000 anos para verificar nos livros porque os ímpios, aqueles que não foram salvos, não estarão no céu. Ficou bem claro, bem com o texto mesmo. Então nós vamos estar no céu e não só fazendo nada, a gente vai estar participando do julgamento. Então, Justamente. os livros serão abertos. Que interessante, pastor. Os salvos precisarão compreender, né? Precisarão entender por que essas pessoas não estarão no céu. Porque às vezes a gente pensa, né? Será que Deus é culpado, né, de tudo isso? E ficará claro que essas pessoas não estarão lá por conta das escolhas que elas fizeram. Então não vai ter ninguém com aquele remorso ou sentindo saudade de um ente que não se salvou. Não. Que é como o senhor falou no estudo anterior, se você não viu, volta, é o estudo sobre o juízo. Lá o pastor mencionou bastante texto sobre isso. Então, quando a gente chegar no céu, abriram-se os livros, nós vamos saber exatamente todas as vezes quando Deus enviou anjos e mensagem, como a mensagem chegou e as pessoas que realmente não quiseram. É triste, né, pastor? Com certeza. Mas infelizmente, até isso a Bíblia revela para a gente, né? Se para nós já é triste, imagina para Deus, que nos ama de maneira incondicional. Dona Ivete. Mas, pastor, o senhor falou sobre os justos e os salvos. Mas o que acontecerá com os perdidos? Ok. Justamente, a Bíblia ela traz todas essas informações para nós, porque nós precisamos entender todo o contexto. E eu convido você aí mesmo, neste capítulo 20, nós vamos ler apenas o verso em sequência, que é o verso 5, que diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Olha só que interessante. Então, os salvos serão levados para o céu, irão passar um período de 1000 anos com Jesus lá. Só que aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador estarão todos mortos. Ok? Essas pessoas não participarão da primeira ressurreição. Eles irão ressuscitar após o milênio, ali na segunda ressurreição. Então haverão duas ressurreições. Duas ressurreições. A primeira acontece quando Cristo volta, né? Justamente. E o texto continua falando aqui, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muito bem. Olha que interessante, eu consegui compreender sobre essa questão, né, de como estará a condição tanto dos salvos quanto dos perdidos. Mas me veio uma dúvida, e em relação a Satanás e os seus anjos? Onde eles estarão? Olha só, né, que pergunta interessante. Como eu mencionei para vocês, a Bíblia ela descreve para nós todo o contexto. Eu convido você a buscarmos aqui no livro de Apocalipse, ok? O próximo texto que eu quero compartilhar com você. Aqui mesmo no capítulo 20, ok? A partir do verso 1, olha só o que diz. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 2 do capítulo 20 de Apocalipse. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Olha só que interessante, né? Então, o texto descreve para nós que nesse período de 1000 anos, os ímpios estarão todos mortos e Satanás, juntamente com os demônios, estarão nesta terra. Estarão aqui, presos, né, por uma cadeia de circunstância aqui. Entendi. Só tem uma pergunta, dona Ivete? Eu gostaria de saber, o senhor falou que os salvos vão para o céu, Satanás vai ficar preso. E eu gostaria de saber como é que vai ficar essa terra nesse período. Então vamos deixar a Bíblia responder para nós a mais essa pergunta. Eu convido você aí agora para o Antigo Testamento,
no livro de Jeremias, ok? Jeremias no capítulo 4, verso 23. Jeremias, capítulo 4, a partir do verso 23. Diz assim: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Olha só que interessante. Então, esse verso nos ajuda a compreender como estará a terra, né? Todos os seres humanos estarão mortos, Satanás estará com os demônios vagando por essa terra, mas ela estará sem forma e vazia, né? É totalmente destruída, Totalmente destruída. Por como ocasião, no Gênesis. justamente, por ocasião da vinda de Jesus, alguns acontecimentos naturais irão acontecer, né? A terra vai tremer, um grande terremoto, as grandes construções, tudo será destruído por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então, vamos resumir um pouquinho aqui para os nossos telespectadores. Jesus vem, nos leva para o céu, né? Aí nós vamos, vai ser abertos os livros e tal. Foi no estudo anterior nós vimos isso. Justamente. E aí a dona Ivete fez a pergunta sobre o que aconteceria com os ímpios, né? O senhor acabou de falar, então eles ficaram mortos aqui. Sim, os ímpios estarão mortos, Aqui a terra totalmente destruída. destruída. Certo. E vai passar 1000 anos aí, pastor, esse período, né? 1000 anos, é o que nós vimos aqui nos versos anteriores. E né? depois, o que acontece? Quando terminar esses 1000 anos? Ok, então vamos deixar a Bíblia responder para nós. Convido você aí, Apocalipse capítulo 21, ok? No verso 2, eu vou abrir minha Bíblia aqui. Apocalipse capítulo 21, verso 2, bem no finalzinho da Bíblia. Olha só o que diz aqui. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Olha só que interessante. Então, após o milênio, né, esse período de tempo aí, a cidade santa, Nova Jerusalém, vai descer do céu, né, juntamente com Cristo, né, os salvos dentro dela. E nesse momento, os ímpios irão ressuscitar. Você pode continuar lendo aqui no texto, né? Eles irão ressuscitar e eles irão sitiar a cidade santa. Então, essa ressuscitação dos ímpios, ela se refere à segunda. Justamente, é a Os segunda ressurreição. bem-aventurados, os primeiros. Isso. Agora ficou claro, você entendeu aí? Agora é a segunda ressurreição. A segunda ressurreição. Ela se dará após o milênio. Uma coisa precisa ficar bem clara, professor Adriano, na mente de todos nós. Se uma pessoa morre, ela vai ressuscitar ou na primeira ou na segunda ressurreição. Se ela morreu em Cristo Jesus, ela vai ressuscitar na primeira ressurreição, por ocasião da vinda de Jesus. Se ela morreu sem Cristo, ela irá ressuscitar apenas após o milênio, na segunda ressurreição. Então, na segunda ressurreição, então, aí que também se refere à segunda morte. Justamente, na verdade, isso, segunda morte. Para sempre agora. Agora é para sempre. Justamente. Entendi. Então, terminou o milênio, aí vem a cidade santa, e aí o senhor falou que os ímpios iriam rodear a cidade santa. Justamente. Eu quero ler com você mais um verso, se você me permite. Certo. Ok, volta aí um pouquinho. Aqui em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10. Achei. Aí diz assim: quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha só. Então, a minha dúvida era essa. Então, eles vão sitiar a cidade, depois... Aí, inclusive, Satanás vai ser destruído também, né, pastor? Justamente. Esse será o momento em que Deus vai executar a terceira fase do juízo
conforme nós estudamos aqui no estudo anterior, né? É o juízo executivo. E, infelizmente, juntamente com Satanás, os demônios, muitos, como a areia do mar, muitos seres humanos irão ser destruídos também. Meu amigo, meu querido, que está aí nos acompanhando, você deve estar passando por dificuldade, deve ter perdido um ente querido diante dessa pandemia. Muitos de nós perdemos amigos, familiares. E talvez você deve ter pensado que ali era o último. Não, ali já acabou. Nós vimos aqui nesse estudo que essa é a primeira morte. Haverá a segunda morte. Só que nós é com vida. E quando tivermos vida, que poderemos decidir se ressuscitaremos pela primeira vez para vermos Jesus voltar nos altos dos céus, ou se não ouvirmos a voz do nosso Deus, como o pastor leu para a gente nesse texto, se endurecermos o nosso coração, poderemos ver a cidade santa voltar, mas do lado de fora. E aí vem a sentença final, do qual Deus não quer. É por isso que nós, o pastor Gideão, todos aqui, estamos nos dedicando, estudando, preparando para trazer essa mensagem. E será pregado o Evangelho do Reino, testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Agora nós iremos ouvir uma música. Enquanto essa música tocar, eu gostaria que você refletisse. Você pode estar pensando, gostaria tanto de tomar uma decisão agora, mas está um pouco difícil, eu tenho coisas a fazer. Venha do jeito que você está. Reflita um pouco. Pense bem. Deus está aí do teu lado. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos seus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor,
me leva para o céu. Vamos subir. Que música maravilhosa, hein? Esse é o apelo de Jesus para você hoje. Você pode tomar essa decisão agora, ao lado de Cristo Jesus. E nesse momento eu quero convidar você a confirmar essa decisão. Você vai estar vendo aqui na descrição do vídeo um contato para que você possa escrever o seu nome e colocar: eu aceito, eu desejo me preparar para esse reencontro com o Senhor e quero viver 1000 anos com Ele no céu e depois a eternidade na nova terra transformada. Essa é a sua decisão? Parabéns pela sua decisão. Amém. Então eu quero orar por você agora. Amém. Vamos orar? Soberano Deus, grandioso Pai, mais uma vez nós estamos muito felizes por esse momento todo especial. Como foi maravilhoso ler mais uma vez a Tua Palavra. Como é maravilhoso perceber a atuação do Teu Santo Espírito no nosso coração, mas de maneira muito especial, no coração desse amigo, dessa amiga que nos acompanha, que está orando agora neste momento conosco. Com certeza decisões foram tomadas hoje e nesse momento, Pai, eu quero pedir que de maneira muito especial o Senhor ajude nessa decisão, essa pessoa que está conosco agora e que muito em breve, logo, muito em breve, essa decisão possa ser confirmada de maneira mais concreta, entregando a sua vida publicamente para Jesus Cristo. Eu coloco essa pessoa em Tuas mãos e peço a Tua bênção por ela, pela sua família. Quem sabe alguém que perdeu um ente querido, hoje aprendeu que terá o privilégio de rever esse ente querido por ocasião na segunda vinda de Jesus. E que essa pessoa aproveite agora esse privilégio de se preparar para esse encontro e que esse reencontro seja para todo sempre na nova terra renovada com Jesus. Eu coloco essa pessoa em Tuas mãos e peço a Tua bênção em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.